Bem-vindos a esta incrível jornada que é a história. A ascensão de Carlos Magno, aqui. Você não apenas assistirá a uma narrativa, mas viverá uma presta épica que atravessa séculos de batalhas, alianças, fé e poder. Carlos Magno, também conhecido como Carlos o Grande, não foi apenas rei, foi símbolo de transformação para a Europa medieval. Sob sua liderança, tribos fragmentadas tornarão-se parte de império vasto e organizado. E sua influência moldou as bases da civilização ocidental como conhecemos hoje. Este vídeo foi criado para levar-lo talvez dos livros e das datas. Joesahad será transportado para os campos de batalha, para os salões de pedra iluminados por tocas, para as coroações solenes e para os conselhos secretos, onde o resultado de reinos inteiros era decidido. Prepare-se para sentir a emoção da vitória e o peso da responsabilidade do poder. Aqui, cada detalhe, cada personagem e cada decisão é com a pelactidade. Acompanhe-nos nesta saga de 6 capítulos que revelarão, não apenas a ascensão de home, mas o nascimento de império. Respire fundo, ajuste-se em seu lugar e embarque conosco nesta aventura. A história espera por você, o que ano é. Hatia Hegdetotse, dentro da imponente Basílica de São Pedro. Em Roma, o ar está carregado de expectativa. O eco das vozes sussurrantes mistura-se ao brilho dourado das velas. No altar, o Papa segura a coroa imperial. De repente, o silêncio domina. Carlos, alto, imponente, como o olfer firme e barba cerrada, ajoelha-se diante da cruz. As portas se abrem e a luz invade o templo, iluminando o momento que mudará o desoto da Europa. Quando a coroa toca sua cremble, não é apenas rei que se levanta, é o nascimento de imperador. É a promessa de ordem em meio ao caos. É a chama de império que dominará coração e territórios. O que leva simples rei dos francos a este momento glorioso, que batalhas por armas travadas, que sacrifícios exíduos, que sonos sustentarão sua jornada. Essa é a história que você está prestes a testemunhar. Inscreva-se para saber mais sobre minha história, curta e comente se você acha que a história nunca deve ser esquecida, e compartilhe para estimular o debate sobre as lições que devemos aprender com o passado. Isso não é mito, é história. E clãs daqui não fiero it. A Europa era mosaico de povos e territórios fragmentados. Os restos do Império Romano estavam espalhados como ruínas, tanto físicas quanto políticas. Entre os bosques densos da Germânia, os saxões se mantinham fiéis aos seus deuses antigos, desafiando a cruz cristã que avançava pelo continente. Mas a este, os francos, herdeiros de Clovis e guardiões de uma nova ordem, emergiam como força crescente, mas o continente está longe da paz. Povos como bávaros, lombardos, avaros e muçulmanos do sul estavam constantes, temente os limites da sobrevivência dos reinos cristãos. As fronteiras não eram muros esta vez, mas elias desenadas pela espada, apagadas pelo sangue e redesenadas pela vitória do mais forte. Neste cenário turbulento, os nobres francos, liderados por Pepino o Breve, haviam consolidado parte da Gália, mas as ameaças eram constantes. Rebeliões internas, pressões de condes ambiciosos e invasores espichos invasores estrangeiros, ambiciosos e invasores estrangeiras, tota transformavam cada
Estas un campo de incertezas. As asambleas reuníamse en tendas de guerra, onde os lísies erguían sus voces, jurando lealdad de penas, até que o vento mudase. Para muitos, não havia 18, apenas sobrevivência. Mas aptos sonavam como algo maior, a unificação, a ordem, uma força capaz de erguer-se acima das tribos e estabelecer uma nova era. É nesse mundo de ferro e fogo que nasce a promessa de futuro ligais. Carlos, anga uma escolha, mas destinado a guiar os francos, e como neles, moldar a face da Europa. Antes de sua ascensão, contudo, ele hacía compreender o caos que o precedeu. Cada batalha, cada aliança, cada traição lançaria as bases sobre as quais Carlos Magno construía seu império. Os bosques ecoavam tambores de guerra e o horizonte carregava o peso de uma perunga que teria força e visão suficientes para transformar povos rivais em uma única nação, o que não era Chichibat se unir de quando, em meio ao turbilhão de guerras e disputas que assolavam a Europa, nasce menino destinado a mudar o destino do continente. Carlos, filho de Pepino, o breve e de Bertrada de Laon. Seu nascimento não foi guiado por trombetas ou celebrações grandiosas, mas para aqueles que acreditavam nos desígnios divinos, o fato de ter vindo ao mundo em período de caos parecia presságio. Carlos nasceu em terras francas, onde a corte oscilava entre luxo simples e austeridade militar. Desde cedo, sua vida foi marcada por disciplina. Enquanto os tecledes corriam livres nos campos, o jovem príncipe aprendia sobre política, religião e guerra. Os monges o introduziram nas escrituras sagradas, e guerreiros veteranos ensinaram-lhe a arte das armas. Seu pai, Pepino, carregava o peso de consolidar o poder dos francos, mas também via no filho a esperança de algo maior, a continuidade da dinastia. Bertrada, mulher de caráter firme, cuidava não apenas da estude espiritual e moral de Carlos, mas também moldava sua postura diante dos homens. Dizem que, mesmo esclicila, Carlos demonstrava uma plena que impunha respeito. Sua turta perchesse, olhar penetrante e curiosidade incansável. Eram sinais de que não seria apenas, mas rei, mas sina que uniria em-se a força da espada e a sabedoria da cruz. A infância Ponst não foi feita apenas de aprendizados. Carlos cresceu, cercado por conspírio e ameaças. Condes rivais tramavam contra Pepino, e rumores sobre alianças quebradas surgiam a cada estação. O que menino via os homens de seu pai partirem para a guerra, e muitos não retornarem. A noção de poder e sacrifício grave-se cedo em sua mente, em noites silenciosas, iluminadas apenas pelo fogo das tochas. Carlos observava os mapas que seu pai estudava. Linhas e fronteiras que para outros eram simples traços, para ele tornavam-se desafios. O jovem príncipe começava a sonhar com algo maior do que defender seu povo, sonhava em expandir, em construir império duradouro, algo que o mundo ainda não tinha visto desde Roma. Assim, na inocência de sua infância, plantava-se a semente de uma visão imperial com a morte de Carlos Martel, o famoso Martelo dos Francos. A dinastia carolíngia herdou não apenas reino, mas também uma responsabilidade imensa, proteger a cristandade das ameaças externas e manter a unidade interna de povo inquieto. Seu filho, Pepino, o breve, assumiu o trono belo prévio conturbado, quando os reis merovingios já não passavam de figuras simbólicas, sem poder real. Pepino, astuto e determinado, tornou-se o verdadeiro governante dos francos.
e o pai que Moldaria aggerisau gente, mas o reino não era território coeso. Embora poderoso, stea cercado de inimigos, os lombardos na Italia, os saxois ao norte, os muçulmanos a sudoeste e os avaros a leste, dentro do Prudence Imperio. Condes e duques disputavam influência e muitos penes obedeciam a Pepino, udo lhes fosse conviente. Foi nesse cenário que os filhos de Pepino, Carlos e Carlomano, nascerão herdeiros de uma coroa que me parecia uma chama frágil, em meio a ventos tempestuosos. A sucessão nunca foi simples na Europa. Assim, Europa medieval, dividir terras entre herdeiros significava, também dividir o poder e cada fração de autoridade poderia se tornar campo fértil para revoltas. Quando Carlos tarletiu a adolescência, já compreendia a complexidade de sua herança. Seu pai não governava apenas com espadas, mas também com alianças cuidadosamente costuradas. O que apoio da igreja foi fundamental. Com a benção do papá, Pepino foi legitimado como rei e assim consolidou a dinastia carolíngia. Para Carlos, essa união entre fé e poder seria uma lição fundamental que o guiaria durante toda a sua vida. À medida que crescia, Carlos ganhava o pai em viagens e assembleias. Observava como Pepino julgava disputas. Ouvia conselheiros e impunha respeito. Ele percebia que a herança que peneria não seria apenas terras ou castelos, mas também uma rede complexa de obrigações, pactos e responsabilidades. O reino dos francos era, ao mesmo tempo, uma dádiva e fardo. Carlos começava a entender que, quando chegasse sua vez de governar, não bastaria defender o que herdara, seria preciso expandir, fortalecer e unificar após a morte de Pepino. O breve, tinha peklo que disse, o reino dos francos não foi entregue a único herdeiro. Como ditava a tradição, a herança foi dividida entre seus dois filhos, Carlos e Carlomano. À primeira vista, essa divisão parecia uma solução justa, mas na página foi oblízia de tensões profundas. Carlos herdou a parte ocidental do reino, incluindo a Austrácia e a Neustria, enquanto Carlomano rebiese territórios mais ao sul, na região da Borgonha e Provenças. Essa fragmentação territorial, contudo, não dividiu apenas terras, dividiu ambições, personalidades e destinos. Carlos era carismático, imponente e naturalmente inclinado à liderança. Ganhava a lealdade de nobres guerreiros, não apenas pela herança do pai, mas por sua presença e firmeza. Já Carlomano era reservado, mas introspectivo e desconfiado, e embora inteligente, tinha dificuldade em inspirar confiança entre seus dois homens. Desde os primeiros conselhos conjuntos, ficou claro que a relação entre os irmãos seria marcada por rivalidade. Decisos sobre defesa de fronteras, alianças e guerras eram constantemente fruto de desentendimentos, enquanto Carlos defendia expansão e centralizou o poder. Carlomano temia que o irmão se tornasse dominante demais. O contraste entre eles se refletia-se no campo de batalha e nos alaudos conselhos. Carlos parecia cercado de aliados leais, pronto para agir com rapidez. Carlomano, por outro lado, hesitava, preferindo aguardar, o que fazia com que nobres e guerreiros duvidassem de sua força. As tensões aumentaram quando revoltas eclodirão nas fronteiras. Os nobres esperavam uma resposta conjunta dos irmãos, mas cada
buscava anquelmar sua autoridade severamente. Para muitos era evidente que o exército do reino não poderia ser sustentado por duas raças diferentes. Apesar das desavenças, havia uma verdade inegável. Ambos carregavam o sangue de Pepino e a legitimidade da dinastia carolíngia. O povo via nos duas a continuidade da obra iniciada por Carlos Martel, mas no íntimo, todos sabiam que apenas poderia se escalar como verdadeiro difiero. E assim, a sucia entre Carlos e Carlomagno se transformava em campo silencioso de batalha, jogo de poder que moldaria o futuro da Europa, o reino stadiem. Equilíbrio frágil, e o disto aguardava apenas uma faísca para definir. Quem reinaria supremo, o disto agiu de forma inesperada, iti dice. Quando Carlomagno, irmão de Carlos, adoeceu repentinamente e faleceu ande jovem, sua morte não apenas ser uma rivalidade fraternal, mas também abriu caminho para que Carlos assumisse sozinho o trono dos francos. Para muitos, o acontecimento parecia quase providencial. O reino, antes dividido, agora tinha a chance de ser unificado sob único governante. No entanto, a transição não foi simples. A viúva de Carlomagno, Gerberga, temendo a ascensão de Carlos, buscou refúgio na corte lombarda, levando consigo os filhos. Ali, esperava contra-apoio para desafiar a legitimidade de Carlos. Apesar das conspirações, Carlos foi proclamado rei único dos francos. Jovem, mas já maduro em preste, ele percebeu que sua oportunidade vinha carregada de imensos perigos. Precisava agir rapidamente para consolidar o poder, reforçar alianças e delinear ameaças que poderiam fragmentar seu reino. A nobreza franca, cansada de divisões, inclinava-se em favor de Carlos. Seu carisma e determinação eram qualidades que inspiravam confiança, e a Igreja via nele protetor ideal da fé cristã. Assim, o jovem rei iniciou seu reinado solitário, determinado a expandir fronteiras e cimentar sua autoridade. A morte de Carlomagno, embora trágica, revelou-se a virada do disso. O peso da coroa agora repousava que, inteiramente, sobre a correble de Carlos, e ele estava pronto para empunhar a espada. E a cruz em nome de futuro maior, como a fuga de Gerberga e seus filhos para a Lombardia, Carlos viu-se diante de novo desafio. O rei lombardo, Desiderio, ofereceu-lhes proteção e passou a reivindicar a herança de Carlomagno, em nome das criadas. Esse gesto foi interpretado como uma afronta direta à autoridade de Carlos e uma ameaça à unidade do reino franco. Ao mesmo tempo, o Papa em Roma encontrava-se em crância delicada. Os lombardos avançavam sobre territórios da Igreja e o poder papal está em risco. Carlos, atento, percebeu a oportunidade de unir dever religioso e interesse político. Defender o Papa contra os lombardos seria gesto que reforçaria sua legitimidade como rei e protetor da cristandade. Em 1516, Carlos reuniu seu exército e marchou para a Itália. A travessia dos Alpes foi feito grandioso. Milhares de guerreiros, cavalos e suprimentos entraram neves, penhascos e caminhos traiçoeiros. Muitos não sobreviverão à jornada, mas a determinação de Carlos inspirava os homens. Ao chegar a Lombardia, iniciou-se uma campanha dura. Cidades fortificadas resistiram por meses.
Mases o cerco Franco era implacable. Finalmente, ci hade cini jurziun de. Si, Carlos conquist Pavia, capital lombarda. Desiderio foi capturado e inverio au exilio em un mostero. Com essa vitória, Carlos assumiu o título de rei dos lombardos, unindo em sua coroa nau penasos francos. Mas também dos reinos mais poderosos da Europa. Mais uma vez, o de Soto se curvava diante de sua força e visau, após a vitória sobre os lombardos, Carlos voltou-se para o norte, onde inimigo feroz ameaçava constantemente suas fronteiras. Os saxões, tribos guerreiras, resistentes e profundamente ligadas às suas tradições pagãs. Os saxões representavam não apenas desafio militar, mas também religioso. As incursões saxônicas contra territórios francos eram frequentes. Povoados eram saqueados, igrejas queimadas e monges mortos. Para Carlos, a luta contra os saxões não era apenas uma questão de sigurgem, mas de missão sagrada. Levar a cruz e a ordem cristã aquelas terras selvagens. Em 1512, Carlos lançou sua primeira grande campanha contra eles, avançando pelas densas florestas germânicas. Seu exército encheu emboscadas mortais. Os saxões conheciam bem o terreno e lutavam com ferocidade, mas os francos tinham de disciplina, armamento superior e a determinação de seu rei. O ponto simbólico da guerra foi a conquista de Eresburgo e a destruição do Irminsul, gigantesco tronco sagrado venerado pelos saxões. Para Carlos, derrubar o símbolo religioso inimigo era ato de poder espiritual e político. Para os saxões, foi uma humilhação, mas também origem de uma resistência mais violenta. A guerra contra os saxões não seria prada nem simples. Ela se estenderia por décadas, marcada por vitórias, revoltas e reconquistas. Mas já na nobileza, Carlos deixava claro que não recuaria diante de nenhum desafio a dominação franca sobre os saxões bastante longe de ser completa. Entre as tribos surgiu lise carismático e destemido, Viduquindo, que se tornaria a alma da resistência. Diferente de outros chefes que aceitavam tratados ou batismos forçados, Viduquindo recusava-se a se submeter. Sua figura cresceu como lenda entre os saxões, guerreiro que silencia cada rio, cada colina e cada bosque. Ele era mestre em guerrilhas, atacava de surpresa, desaparecia na floresta e reaparecia quando menos esperado. Para Carlos, Viduquindo era adversário irritante e perigoso. Suas campanhas de pacificação pareciam desmoronar cada vez que o Li saxão surgia, reacendendo a chama da resistência. Aldeias recém-convertidas voltavam a erguer altares, espagaros e soldados francos eram massacrados. Ataques noturnos. Durante anos, os dois homens travaram duelo indireto. Carlos, como os exércitos organizados, e poder imperial em ascensão. Viduquindo, com sua astúcia, coragem e a lealdade, inquebrantável de seu povo. A guerra contra Viduquindo não se resumia à espada, era também uma luta de símbolos. Carlos queria impor a cruz e a ordem franca. Viduquindo defendia,
os deuses ancestres e a liberdade tribal. Cada batalha, cada vilarejo tomado, representava mais do que território. Era a disputa pelo zilto espiritual da Germânia depois de anos de batalhas sangrentas contra os saxões. Carlos percebeu que não venceria apenas pela espada. Era necessário usar diplomacia, alianças forçadas e conversas religiosas para subjugar definitivamente aquelas tribos rebeldes. Assim surgiram os primeiros tratados de paz entre francos e saxões. Os acordos eram sempre frágeis. Incluíam juramentos de fidelidade, enleja de reféns e, principalmente, a aceitação do batismo cristão. Muitas tribos, esgotadas pela guerra, cediam e se arrojavam diante da cruz. Contudo, bastava Carlos se ausentar para atender rude frentes de batalha que os saxões voltavam a se levantar, rompendo juramentos e restaurando os antigos cultos. O maior desafio era a influência de Viduquindo, que se tornara símbolo da resistência. Mesmo quando não patricia em campo, seu nome era sussurrado nas florestas, inspirando novas revoltas. Carlos reagia com dureza. Aldeias inteiras eram destruídas, líderes rebeldes executados, populações deslocadas. Para ele, não havia espaço para neutralidade, os saxões se tornavam cristãos e súditos do Império, os seriam eliminados. Esses tratados e quebras de lealdade criaram clima de violência interminável. Cada quebrado reforçava em Carlos a ideia de que só a impunção brutal poderia assegurar paz. Para os saxões, cada reprenúncia alimentava ainda o odio contra os francos. A guerra contra os saxões, portanto, tornou-se mais do que uma campanha militar. Era embate cultural e espiritual, onde a traição e a fé se entrelaçavam no alto da Germânia enquanto lutava contra os saxões. Carlos também voltava solos olhos para o leste, onde se erguiam os poderosos avaros. Esse povo nomade, de origem asiática, havia estabelecido vasto império na Panônia, o Tyrol, Hungria, e sua fama como seros sastofia fusistocio. E sua fama como guerreiros. E sua fama como guerreiros era. Sua fama como guerreiros era temida em toda a Europa. Temida em toda a Europa. Os avaros eram diferentes dos saxões. Não eram apenas tribos dispersas, mas uma confederação organizada sob o comando de Hagan. Seus exércitos eram formados por cavaleiros velozes, armados com arcos recurvos e lanças. Durante décadas, cobraram tributos de reinos vizinhos e saqueavam territórios cristãos. Para Carlos, derrotar os avaros significava eliminar uma ameaça constante e, ao mesmo tempo, expandir as fronteiras de seu império. Assim, iniciou uma série de campanhas contra eles, enviando seus exércitos para Saldo Danúbio. As batalhas foram arduas, mas os francos conseguiram conquistar os tesouros do anel avaro, a fortaleza central de seus inimigos. Esse butim, composto de ouro, prata e joias, foi enviado a Roma e as igrejas francas, reforçando o prestígio do rei como protetor da cristandade. A derrota dos avaros marcou não apenas uma vitória militar, mas também simbólica. O poder carolíngio se estendia agora
até o coração da Europa Oriental, e Carlos consolidava sua irjam. Como governante invencível, após anos de campanhas militares contra saxões, lombardos e avaros, Carlos percebeu que não bastava conquistar territórios. Era preciso governar. Se o império em formação era vasto, composto por povos de línguas, tradições e religiões diferentes, sem uma administração sólida, toda a sua ora poderia ruir. O primeiro passo foi fortalecer a autoridade geral. Carlos instituiu assembleias conhecidas como Plácida, nas quais reunia nobres, guerreiros e bispos para discutir leis, impostos e campanhas. Embora fosse conselho, todos sabiam que a pátria final era do rei. Com isso, Carlos mantinha a aparência de percepção coletiva, mas consolidava seu poder central. Outro aspecto fundamental foi a criação de leis uniformes. Surgiram os capitulares, carentes escritos que regulamentavam a vida civil, militar e religiosa. Eles tratavam desde a organização dos exércitos até a moral cristã, impondo disciplina aos súditos e unificando práticas de regiões disputas para garantir que suas ordens fossem obedecidas. Carlos instituiu os missi dominici, enviados especiais do rei que viajavam pelo império, para fiscalizar condes e bispos. Esses homens eram a extensão da autoridade real e impediam que governantes locais agissem de forma independente. A fé cristã também se tornou uma ferramenta política essencial. Carlos apoiava igrejas, construía mosteiros e favorecia a ajuda de monges ao mesmo tempo, em que usava a religião como instrumento de unificação. O que batismo não era apenas sacramento, mas uma declaração de lealdade ao império. Assim, épico, Carlos transformava o que antes era reino, dividido em embrião de Estado europeu. Sua força não residia apenas na espada, mas também na lei, na fé e na organização. Era a fundação de algo que iria muito além de seu reinado, o modelo de uma Europa unificada sob poder central enquanto consolidava o poder interno. Carlos sabia que a legitimação de seu governo poderia depender apenas da espada. A Igreja de Roma era a instituição espiritual mais poderosa do Ocidente, e a usar como o Papa era fundamental para sustentar sua autoridade diante de povos diversos. Após derrotar os lombardos e libertar territórios papais da ameaça inimiga, Carlos consolidou uma amizade com o Papa Adriano Iclas. Essa aliança não era apenas religiosa, mas profundamente política. Roma precisava de proteção militar, enquanto Carlos precisava da benção espiritual que o tornaria mais do que simple rei, escolhido de Deus. O acto estabelecia que Carlos defenderia as terras da Igreja contra inimigos, sobretudo lombardos e bizantinos, enquanto o Papa apoiaria suas campanhas e confirmaria seus direitos sobre as terras conquistadas. Foi nesse texto que Carlos rebelou, em cerimônias solenes, títulos e honorárias que o aproximavam cada vez mais de papel imperial. Não era apenas o poder terreno que estava em jogo, mas a ideia de que Carlos seria o guardião da cristandade. Igrejas, mosteiros e bispos espalhavam esse ilhos. O rei Franco não era apenas governante, mas o braço armado de Deus. Esse pacto com Roma também foi
reforzó Roma pitamei fue reforzado la política cultural de Carlos. Él incentivaba a formación de escuelas monásticas o estudio do latim e a preservação de manuscritos antigos. Para os papas, ver rei que não apenas empunhava a espada, mas também promovia a cultura cristã, era sinal de aliado duradouro. A aliança renovada com o Papa Adriano I, mais tarde, com Leão III, seria a base sobre a qual Carlos ergueria seu maior feito, a coroação como imperador do Ocidente. Mas, naquele momento, o que importava era consolidar a fé como alicerce do império. Com Roma ao seu lado, Carlos Magno não era apenas o rei dos francos e lombardosos. Era o defensor da igreja e, em breve, se tornaria o homem poderoso da cristandade. A guerra contra os saxões já se estendia por mais de 2 décadas. Foram inúmeras campanhas, trados quebrados e batalhas sangrentas. Ainda assim, os saxões, liderados por Viduquindo, continuavam a resistir, tornando-se a maior frustração de Carlos. Em tipo de partiu tunent, os YouTubem a mudar, cansados de derrotas e da destruição constante de suas terras. Muitos chefes saxões perceberam que a luta era insustentável. A resistência, embora heroica, estava destruindo aldeias e famílias. Nesse texto, Viduquindo, até então o símbolo da rebeldia, tomou uma decisão inesperada, erguendo-se a Carlos e aceitou o batismo cristão. A cena foi de imenso impacto. Diante de guerreiros francos e saxões, Viduquindo foi batizado, recebendo a cruz como sinal de submissão. Para Carlos, esse ato era mais do que uma conversão religiosa, era vitória definitiva sobre inimigo lendário. A fé cristã havia triunfado sobre os deuses paganos e o poder franco se consolidava sobre a Germânia. Contudo, a Pacífica Nacional foi sentada de violência. Durante anos, Carlos impôs sua ordem com mão de ferro. Tribos rebeldes eram punidas com execuções em massa, aldeias destruídas e populares, forções forçadas a se dispersar. O episódio me brutal foi o massacre de Verdun em Tirpaggioni-Dietze, quando milhares de saxões foram executados por se rebelarem contra a ordem franca. Apesar da dureza, a conversão de Viduquindo e a sucessiva submissão das tribos abriram caminho para a integração dos saxões no império. Igrejas foram construídas. Em suas terras, mosteiros passaram a ensinar o latim e jovens saxões foram levados como reféns para a corte, onde aprenderam a cultura franca. O fim da resistência saxona marcou não apenas a expansão territorial de Carlos, mas também a consolidação de sua imagem como defensor da cristandade. O que império estava coeso e a Germania, antes rebelde, começava a ser moldada a semelhanças. Começava a ser moldada a semelhança do prohaça do Prosiauro Carolíngio. A submissão final dos saxões foi, portanto, uma vitória que misturava fé, sangue e política. O verdadeiro retrato da ambição de Carlos Magno após décadas de batalhas e conquistas. Carlos compreendeu que a força de império não se sustentava apenas com a espada. Se quisesse seguir legado duradouro, precisava investir na cultura, eduque e fé.
Así nació un movimiento conocido como Renacimiento Carolingio. Carlos, a pesar de no ser letrado na lise da vida, scindió un profundo respeto pelo cocimento. Rodeóse de sabios, vindos de ventulia regiois da Europa, entre eneles de la Cuze, Alcuino de York, un erudito anglosaxao que se tornó su consejero e principal recente la reforma educacional. Sob orientación de Carlos, escuelas ram criadas en mosteiros e catedres. Per la primera vez en século, o estudo do latim, da gramática, da retórica e da lógica, voltu a florecer no occidente, manuscritos antiguos ram copiados e preservados, garantindo que obras da antiguidad no se perdesen para sempre. Além disso, Carlos incentivou a padronizada escrita, resultando na chamada minúscula carolingia, meclara el legilele, que se tornaria base para a escrita medieval. O Renascimento Carolingio também se manifestou na arte e na arquitetura. Igrejas majestosas que smicharam a ser erguidas. Em estilo pre-românico, iluminadas por vitres e adornadas com afrescos que transmitían a fe cristata, esse florescimento cultural não era apenas espiritual, mas bem político. Ayó promover edudic e a unidade religiosa, Carlos fortalecia sua autoridade e criava uma identidade comum para os povos sob seu domínio. Mais do que conquistador, Carlos Magno está se tornando patrono da cultura e do saber, moldando o futuro da Europa medieval. O movimento iniciado por Carlos transformó o imperio en centro de cultura e de fe. Sua corte en Aachen tornou-se referência para toda a Europa, reunindo monges, filósofos, juristas e artistas. A inclusão da Capela Palatina em Aachen foi o símbolo matio dessa ambição. Inspirada em mistaleões bizantinos, uma majestade arquitetônica com devoção cristã. Ali, Carlos não apenas rezava, mas também recebia embaixadores e realizava assembleias, mostrando ao mundo a grandeza de seu reinado. No campo religioso, o rei exigia disciplina e uniformidade. Missas passaram a seguir mesimérito, e os mosteiros venteram regras claras de organização. Para Carlos, a fé deveria ser não só expressão espiritual, mas também instrumento de rondem social. O incentivo ao saber também fortaleceu a administração. A alfabetizagem de monges e clérigos permitia que decretos reis fossem copiados e espalhados por todo o império com maior eficiência. Assim, a lei e a autoridade do rei chegavam até os cantos mais distantes. A corte carolingia se transformou em uma fusão entre o trono e o altar, onde o poder secular e o religioso caminhavam lado a lado. O imperio, antes apenas fruto de conquistas militares, agora era sustentado la cultura, pela fé e que la idea de tesouro divino. Carlos Magno havia entendido algo que poucos guerreiros perceberam. Para governar século, não bastava vencer batalhas. Era preciso vencer a ignorância, embora fosse guerreiro implacável. Carlos Magno compreendia que a grandeza de império também se sustentava pela diplomacia. Ele sabia usar a força quando licença, mas também era hábil em tecer alianças, que projetavam sua influência além das fronteiras militares. Uma das estrangeiras mais importantes foi o casamento político. Carlos toveció suas filhas, herimbras em matrimônios.
a nobres de reinos vizinhos, garantindo assim pactos de lealdade. Essas uniões não eram fruto de romance, mas de cálculo. Cada casamento significava menos inimigos mais aliados. Além disso, Carlos estabeleceu relações diplomáticas com reinos distantes. O mais célèbre foi o Condatlicum, o califa de Bagdá, Harun al-Rashid, dos governantes mais poderosos do Oriente, o que intercambiou trouxe prestígio ambos. Para Carlos, era a prova de que sua autoridade era reconhecida até nos confins do mundo muçulmano. Para o califa, significava uma aliança indireta contra inimigos comuns. O presente mais famoso dessa amizade foi o elefante Abu Abbas, enviado por Harun a Carlos M. Habeck Linhar DT. O animal exótico, desfilando pelas terras francas, era símbolo visível da pinche diplomática de Carlos. Essas alianças não eram apenas cerimoniais. Elas garantiam rotas de comércio, o intercambio de conhecimento e a seguiam contra ameaças externas. Carlos compreendia que império duradouro precisava dialogar com diferentes culturas, mesmo quando elas professavam hurtar religiões. Assim, o nome de Carlos Magno ecoava não apenas nas florestas germânicas ou nas igrejas de Roma, mas também nas cortes do Oriente, reforçando sua imagem como o soberano mais poderoso do Ocidente. No vilarejo dos Seleucidas, o prestígio de Carlos atingira o auge. Seu império não era apenas uma potência militar, mas também centro político, religioso e cultural que influenciava toda a Europa. Reis e governantes estrangeiros enviavam embaixadas a Aachen para reconhecer sua supremacia. As cortes vizinhas compreendiam que se opor a Carlos significava estar não apenas exército poderoso, mas também o apoio da igreja e o respeito de povos distantes. A corte carolíngia tornou-se verdadeiro palco internal. Embaixadores lombardos, saxões convertidos, árabes e até enviados do Império Bizantino cruzavam. Os celossis de mármore da Capela Palatina. Cada encontro era cuidadosamente coreografado para exaltar a imagem de Carlos como o centro do mundo cristão. As crônicas da época descrevem cerimônias majestosas, onde o rei patrícia cercado por bispos, nobres e soldados, sentado em seu trono elevado. O que ritual espizinha uma flanziona clara, mostrat que, diante de Carlos, até os reis se tornavam súditos, simbólicos. Esse reconhecimento não era apenas formal. Tratados de comercio se multiplicaram, rotas de caravanas por rama abertas, e o Império Carolíngio passou a influenciar a política de regiões, tão distantes quanto a Península Ibérica e os Balcãs. Ao consolidar sua plenitude diplomática, Carlos não era apenas o rei dos francos e lombardos, mas governante cujo nome atravessava fronteiras e era pronunciado em muitas línguas. Sua autoridade se estendia para das espadas, da Jalaba, o Coracio e o imaginário dos povos. A aliança entre Carlos e a Igreja, construída ao longo de anos, estava prestes a atingir seu ponto culminante. Após derrotar lombardos, subjugar saxões e expandir suas fronteiras até o leste, Carlos havia se tornado não apenas o poderoso rei dos Ocidente, mas também o protetor da cristandade. Em Roma, o Papa Leão triunfava grandes desafios. Inimigos internos o acusavam de corrupção e conspiravam contra sua autoridade. Expulso de Roma, Chihat Kyujikuditse,
Leao buscó refugio justamente junto a Carlos. O rei Franco, comprendendo apenas estética da granzagna, recebeu o pontifício, Aachen e o tratou com honras. Esse gesto não foi apenas caridade. Ao proteger o Papa e restaurar sua autoridade, Carlos fortalecia sua pequena presença. A mensagem era clara: o rei Franco não era apenas aliado da Igreja, era seu guardião. Logo, crescia em Roma a ideia de que apenas Carlos poderia restaurar a grandeza do Império Romano, perdido no Ocidente desde a queda de Roma. Sir Bacinijuluk dice: o Papa havia nele o home providencial, escolhido por Deus para unir o mundo cristão sob uma única coroa. Nos mosteiros, pregadores espalhavam a narrativa de que Carlos era o novo Constantino. Entre nobres e camponeses, circulava a esperança de que uma nova era de ordem e felicidade presta a nascer. Esse título da história não foi apenas político, mas profundamente simbólico. Carlos e o Papa selavam uma aliança que mudaria para sempre o zelto da Europa no ano de hatchback DC. Carlos partiu em direção a Roma. A viagem foi cagenteada de esplendor calculado. Colunas de guerreiros francos, estandartes, como a cruz, bispos e monges entoando cânticos. Era medo que uma jornada. Era uma demonstração de poder. Ao chegar, Carlos foi recebido como libertador. O povo romano, cansado de conflitos internos, saudou o rei Franco como salvador da cristandade. O Papa Leão XIII, restaurado em sua autoridade graças ao apoio carolíngio, preparava a cerimônia que mudaria o destino do Ocidente. Enquanto isso, nas cortes bizantinas, havia inquietação. Império Romano do Oriente ainda existia, e a ideia de novo imperador no Ocidente poderia ser vista como usurpação. Carlos, prudente, evitava proclamar-se imperador por conta pagina. Declarava que a iniciativa partisse da Igreja para que sua coroação fosse interpretada não como ambição pessoal, mas como designio divino. Durante semanas, cerimônias, reuniões e missas prepararam o terreno. O povo romano enfitava as ruas. Os nobres se reuniam e os bispos organizavam a grandiosa missa da noite de Natal na Basílica de São Pedro. Carlos compreendia a ponte simbólica desse momento. Não seria apenas coroado rei, seria proclamado imperador do Ocidente, herdeiro da tradição romana e guardião da fé cristã. Roma fervilhava de expectativa e o disso justanda prestes a ser selado era a noite de Natal do ano. Hachi, que apredi, disse. A Basílica de São Pedro em Roma estava repleta. Nobres, bispos, monges e o povo reunido aguardavam em expectativa. O car era de solenidade e mistério. Carlos Magno entrou imponente, vestindo armadura dourada coberta por manto púrpura. Os sondos cânticos enchia a igreja. Winston tochas iluminavam os mosaicos da basílica. Ao lado do altar, o Papa Leão XIII conduzia a missa solene. No auge da celebração, quando Carlos se ajoelhou diante do altar para rezar, o Papa aproximou-se e, em gesto surpreendente para muitos presentes, colocou sobre sua cremble a coroa imperial. Em voz alta, proclamou que a Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. A multidão respondeu com exclamações. Trombetas ecoaram, e os guerreiros francos ergueram suas espadas em sinal de honra.
Naquele instant, Carlos show de ser apenas rei dos francos e lombardos. Tornava-se imperador do Ocidente, herdeiro simbólico do antigo Império Romano. Sua autoridade não se limitava às duas fronteiras. Era a encarnação da ordem cristã sobre a Europa. Para muitos, o gesto do Papa representava que a coroa vinha de Deus e da Igreja, não da piscina ambição de Carlos. Alguns cronistas diriam mais tarde que ele ficou surpreso. Outros acreditam que tudo havia sido cuidadosamente planejado. O fato é que aquela noite mudaria a história da Europa. O que? Império Carolíngio. Agora espinha não apenas poder militar e cultural, mas também a legitimidade espiritual do título imperial. A coroação de Carlos Magno repercutiu em todo o mundo conhecido. Em Roma e nos territórios francos, Anande foi recebida com júbilo. Nobres e camponeses viam nele defensor da fé e o restaurador da ordem. Para a Igreja, Carlos era o braço forte de Deus, capaz de proteger o cristianismo contra ameaças internas e externas. Contudo, nem todos celebraram. Em Constantinopla, a corte bizantina ficou indignada. O título de imperador dosos romanos já era reivindicado pelo imperador bizantino, que considerava-se o único herdeiro legítimo de Roma. A coroação de Carlos foi vista como uma afronta e desafio político. Apesar da tensão, Carlos adotou uma postura diplomática. Não se desejava guerra com Bizâncio, mas também não abria mão de seu título. Com o tempo, negociações levariam a reconciliamento indireto. Bizâncio aceitou chamá-lo de imperador, mas como qualificativo dos romanos, no mundo muçulmano. A coroação foi recebida com respeito e cautela. Para os califas, Carlos agora era visto não apenas como rei bárbaro do Ocidente, mas como soberano digno de diplomacia e consideração. Dentro de seu império, a coroação fortaleceu a centralização do poder. Nobres rebeldes não usavam desafiar. Resina que agora espinhou apoio não só das armas, mas também da Igreja e da tradição imperial romana. Mais do que evento religioso, a coroação foi ato político magistral, a união da coroa e da cruz, do trono e do altar. Carlos se tornara não apenas governante, mas símbolo. Seu império era agora visto como o centro da cristandade e ele como o homem escolhido por Deus para guiar a Europa. A coroação de Carlos como imperador trouxe prestígio, mas também novas responsabilidades. Ser rei dos francos era governar guerreiros leis, mas ser imperador do Ocidente significava lidar com mosaico de povos, culturas e tradições. Logo bet dici, Carlos venceu rebeliões em regiões recém-subjugadas, especialmente entre os saxões. Apesar de já derrotados e convertidos, muitos resistiam ao domínio franco. O imperador enviou exércitos, reforçou fortalezas e nomou administradores locais, deixando claro que o título imperial não era apenas simbólico, exigia ordem e disciplina. Outro desafio vinha das fronteiras do leste, onde os avaros e escravos ameaçavam não mais. Carlos organizou campanhas militares, garantindo que os confins do império permanecessem sob vigilância. Mas talvez o maior desafio fosse administrativo.
O imperio era vasto demais para ser governado apenas pelo poder militar. Carlos intensificou o uso dos missi dominici, enviados imperiais que viavam por todo o território, fiscalizado nobres e bispos, garantindo que as leis fossem aplicadas em nome do imperador. Também reforçou o sistema de capitulares, decretos escritos que padronizavam normas jurídicas, religiosas e administrativas. Era uma tentativa de transformar uma confederação de povos em estado unificado. Apesar das dificuldades, a figura do imperador inspirava respeito, mesmo em regiões distantes. A simples menção ao nome de Carlos bastava para impor temor e obediência. Ainda assim, os primeiros anos male a Coroçao chegaram. Claro que manter unido império tão grande exigiria mais do que exércitos, exigiria uma visão de governo duradouro depois de vencer as primeiras revoltas. Carlos concentrou-se em consolidar sua autoridade. Ele compreendia que não bastava vencer militarmente. Era preciso integrar povos e garantir uma identidade comum. O imperador reforçou o papel da igreja como alicerce de unidade. Mosteiros, banderas para privilégios, mas também a missão de educar populações locais e difundir a fé. Igrejas foram construídas em vilas distantes, tornando-se centros não apenas religiosos, mas também administrativos. Carlos também soube equilibrar a Russaine com a nobreza franca, para evitar traições, concedia terras e títulos em troca de fidelidade. Assim, os nobres mantinham poder local, mas sempre subordinados à coroa imperial. Uma das mais importantes foi o estímulo a estudo e cultura, como ferramentas de governo. A padronância da escrita, da liturgia e das leis permitia que ordens dadas em Aachen fossem compreendidas. Até os confins do império, a minúscula Carolíngia, desenvolvida em sua corte, tornou-se símbolo desse processo de integração. Diplomaticamente, Carlos buscou manter relação com Bizâncio para legitimar sua tutela. Embora houvesse tensão, acordos comerciais e diplomáticos ajudaram a reduzir o risco de confronto direto. No imaginário popular, Carlos era visto como o imperador escolhido por Deus. Peregrinos viajavam a Roma e a Aachen para testemunhar sua glória. Sua ilha não era apenas de guerreiro, mas de legislador, juiz e protetor da fé. Com essas mesmas, Carlos conseguiu transformar império conquistado pela espada em uma estrutura política duradoura. A autoridade imperial não era apenas temida, que seva a ser respeitada e aceita como legítima. Carlos Magno sabia que império não se sustentava apenas por espadas, mas pela justiça. Ele desejava ser visto não apenas como conquistador, mas como juiz supremo, capaz de trazer equilíbrio entre povos. Nobre igreja, em Aachen, Carlos convocava regularmente as assembleias imperiais placitas, onde nobres, bispos e representantes do povo eram ouvidos. Ali disputas eram julgadas, leis instituídas e decretos promulgados. A presença do presente imperador nessas reuniões dava às decisões peso sagrado e político. A justiça carolíngia era fortemente influenciada pela fé cristã. Crimes graves, como traição ou heresia, eram punidos com severidade exemplar. Ao mesmo tempo, o imperador buscava equilibrar punção com misericórdia, garantindo que a justiça fosse vista como reflexo da vontade divina.
instrumento central forama os capitulares, colecens de les que padronizavam práticas jurídicas en todo imperio. Esas normas cobrían desde cuito religiosas hasta direitos civis, comércio e disciplina militar, pela militervich. Reges distentes como a Saxonia e a Tatlia seguiam as mesmas. Regras jurídicas. Carlos também incentivava o papel da igreja como mediadora de conflitos. Bispos e monges atuavam como juízes locais, reforçando a ligação entre feuille e ordem. O imperador, Ernest, não hesitava em intervir pessoalmente. Crônica relatam episódios em que Carlos ouvia queixas de camponeses contra nobre, demonstrando que a justiça imperial tardava até os mais humildes. Assim, Carlos moldava sua imagem como o juiz de Deus na terra, capaz de transformar império de guerreiros em uma comunidade de leis. Apesar de seus esforços para unificar o império sob leis comuns, Carlos enfrentava constantes desafios para manter a ordem. O território era vasto e heterogêneo, e a lealdade dos povos conquistados nem sempre era estável. Na Saxônia, rebeliões voltavam a surgir. Grupos resistentes se refugiavam em florestas, atacando guarnições francas. A cada levante, Carlos enviava exércitos para reprimir os insurgentes, deixando claro que a autoridade imperial não podia ser desafiada. No sul, a fronteira com os muçulmanos na península. Totat ibérica era outra preocupação. Embora tivesse conquistado muitas fortalezas, Carlos compreendia que o equilíbrio era frágil e que ataque podiam recomeçar a qualquer momento. Havia também tensões internas entre nobres francos. Alguns consideravam que a nova centralização imperial diminuía sua autonomia. Carlos, para evitar revoltas, distribuía terras e títulos, mas mantinha vigilância rigorosa por meio dos missi dominici, que relatavam diretamente ao trono. O imperador também sabia o desafio de integrar culturas distintas, francos, saxões, lombardos, barros, bávaros, eslavos. Cada povo perspinha costumes e leis umprias. Unifica-los sob mesmo sistema jurídico e religioso era uma tarefa monumental. Apesar de todos os obstáculos, Carlos mostrava firmeza. Sua presença pessoal em campanhas militares, sua atenção nas assembleias de justiça e sua proximidade com a igreja criavam equilíbrio instável, mas eficaz. Manter a ordem no Império Carolíngio era como segurar muitas redes ao mesmo tempo. E Carlos era o único com força e visão suficientes para conduzi-las. Império tão vasto quanto o de Carlos Magno exigia, mesmo que vitórias militares era les nações grandia. Uma estrutura administrativa sólida, capaz de manter a ordem, recolher tributos e garantir a fidelidade dos povos conquistados. Carlos reforçou o papel do conde, governadores locais responsáveis por administrar justiça, recolher impostos e organizar exércitos. Contudo, para evitar abusos de poder, instituiu a fiscalização dos missi dominici, enviados imperiais que viajavam em pares, nobre e bispo, para inspecionar as províncias, ouvir o povo e garantir que as ordens do imperador fossem cumpridas. Outra inovação foi a padroniza monetária. Carlos introduziu o denário de prata
como moneda común, facilitando o comercio entre regiões distantes. Commisi, mercados prosperam, e o imperio consegna a adquirir uma unidade econômica inédita no campo da justiça. Os capitulares continuaram buscar a principal ferramenta de unificação. Decretos imperii definiam normas de conduta para nobles, clérigos e camponeses, criando arcabouço jurídico comum. Essas mesmas penas ampliaram o controle do imperador. Mas também deram coesão ao império. O poder de Carlos não está mais restrito a suas prisões físicas em batalhas ou assembleias. O estado inscrito em leis, moedas e instituições que tratavam as vilas mais distantes. Assim, o Império Carolíngio começava a se estimar da ideia de Estado organizado, com hierarquia administrativa clara, economia padronizada e justiça centralizada. Carlos compreendia que sua legitimidade não vinha apenas da espada, mas também da fé cristã. O Império Carolíngio foi moldado como uma cristandade unida, onde a religião era o elo entre povos verdes. O imperador incentivou a construção de igrejas e mosteiros em todo o território. Essas instituições não eram apenas locais de culto, mas também centros de ensino, refúgio para viajantes e símbolos de autoridade imperial. A liturgia foi padronizada para que em qualquer igreja do império as mesmas orações fossem recitadas. Isso criava senso de unidade espiritual e reforçava a ideia de que todos pertenciam a uma mesma comunidade cristã. Carlos também exigia que os povos conquistados se convertessem ao cristianismo. Em alguns casos, como na Saxônia, essa conversão foi forçada e caguinchada de violência. Em outros, foi incentivada por meio de privilégios e proteções. O imperador estimulou a educação religiosa, escolas monásticas, formava monges e sacerdotes, mas também instruía filhos de nobres em leitura, escrita e fé. Assim, a religião servia não apenas para a salvação das almas, mas para consolidar a lealdade ao trono. Na visão de Carlos, governar significava guiar espiritualmente o povo, tanto quanto comandar exércitos. O trono e o altar estavam entrelaçados, e o Império Carolíngio passou a ser visto como expressão terrena da vontade divina. Essa fusão entre poder político e fé séria, uma das marcas mais duradouras de sua herança, moldando o futuro da Europa medieval no Palácio do Sátsulenaev. O Império de Carlos Magno não era apenas o maior da Europa. Era também polo de influência internacional. Sua coroação como imperador havia mudado o equilíbrio político e agora outros reinos e potências precisavam lidar com ele como igualo. Na corte de Aachen, Carlos recebia embaixadas de diferentes povos, saxões recém-subjugados, eslavos do leste, príncipes italianos, estel de emissárias, muçulmanos e bizantinos. Presentes eram trocados, tratados assinados, e banquetes celebravam alianças. Carlos compreendia que a diplomacia era tão importante quanto a guerra. Casamentos políticos foram usados para fortalecer laços com reinos vizinhos, filhas e sobrinhas do imperador casaram-se com príncipes e nobres estrangeiros, transformando a família carolíngia em uma rede de alianças dinásticas. O imperador também buscava garantir rotas comerciais seguras,
fundamentos para o fluxo de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Sob seu governo, mercados prosperavam e mercadores encontravam proteção contra saqueadores. A diplomacia carolingiana era apenas pragma, era pantomime simbólica. Em cada tratado, Carlos reforçava sua esmel de imperador cristão, herdeiro de Roma, protetor da Igreja e árbitro da Europa. Assim, a corte carolingia se transformou em um centro de poder onde cultura, comércio e fé se encontravam, projetando a influência de Carlos muito. Tras as fronteiras militares de seu império, dos maiores desafios diplomáticos de Carlos foram suas relações com o mundo muçulmano e com o Império Bizantino, com o Califado Abbásida. Governado por Harun al-Rashid em Bagdá, Carlos estabeleceu uma relação surpreendentemente cordial. Apesar das diferenças religiosas, ambos viam vantagens na cooperação. O califa, interessado em contrabalançar rivais muçulmanos na Península Ibérica, enviou embaixadas a Aachen. O presente famoso foi o elefante Abul Abbas, que se tornou símbolo da amizade entre Oriente e Ocidente. Carlos, em troca, ofereceu apoio diplomático e garantias de proteção a cristãos vivendo sob domínio muçulmano. Essa troca de favores consolidou uma aliança respeitosa e pragmática. Com Bizâncio, entretanto, as relações raramente tensas. O título de imperador dos romanos, assumido por Carlos, foi visto como afronta direta ao imperador bizantino para Constantinopla. Apenas eles eram herdeiros legítimos de Roma. Durante anos, a diplomacia foi marcada por desconfiança. Porém, Carlos manteve uma postura cautelosa, evitando conflito direto. Por meio de negociações e tratados comerciais, conseguiu reconhecimento indireto. Bizâncio aceitou chamá-lo imperador, mas sem o qualificativo dos romanos, essas duas experiências mostravam a habilidade diplomática de Carlos, com os muçulmanos. Firmava amizade pragmática. Com Bizâncio, buscava evitar guerra aberta. Em ambos os casos, consolidava sua influência como líder central de mundo cada vez mais interligado. Assim, o Império Carolingio projetava-se como potência global, reconhecida e respeitada por seus vizinhos, cristãos e não cristãos, após anos de guerras e conquistas. Carlos escolheu Aachen como centro de seu império, hasta allí, com suas fontes termais. Tornara-se não apenas residência imperial, mas também o coração político e cultural da cristandade ocidental. Na corte, a vida fervilhava. Nobres, embajadores, clérigos e estudiosos se reuniam diariamente para conselhos, audiências e cerimônias. O palácio era decorado com tapeçarias que narravam vitórias militares e vitré que exaltavam a fé cristã. Carlos mantinha uma rotina marcada. Que la disciplina. Plina começava o dia com horácios, seguido de conselhos administrativos. Almoçava de forma simples, cercado por nobres e convidados estrangeiros. À tarde, dedicava-se a escutar poetas, discutir filosofia com monges ou planejar novas campanhas. Dos pontos mais importantes da corte era a Capela Palatina, construída como símbolo da união entre poder político e religioso. Sua arquitetura imponente, inspirada em mitos bizantinos, refletia a ambição de Carlos em recriar a grandeza de Roma.
Mas Agenau era apenas centro de poder, era pantemei palco de sociebalo. Festas, cachadas e torneos militares aproximavam nobres e reforzavam lazos de lealdad. Embaixadores estrangeiros ficavam impressionados com a organização e o esplendor da corte, levando a ideia de Carlos como governante civilizado e poderoso. Assim, Agen tornou-se símbolo vivo do que significava o Império Carolíngio, disciplina, fé, cultura e a presença constante do imperador como guia supremo sob a liderança de Carlos. Agen tornou-se também o centro de renascimento cultural, conhecido como Renascimento Carolíngio. Esse movimento resgatou saberes da antiguidade, uniu fé e conhecimento e lançou base para a cultura medieval europeia. Carlos reuniu em sua corte os maiores estudiosos de sua época, como Alcuino de York, que organizou escolas falacianas e promoveu o estudo das escrituras, da filosofia e das ciências. Monastérios se tornarão bibliotecas vivas, copiando manuscritos antigos e preservando o legado clássico. Uma das maiores conquistas foi a criação da minúscula Carolíngia, sistema de escrita clara e padronizada que facilitava a leitura e a transmissão de conhecimento. Essa inovação perduraria século, influenciando até os alfabetos modernos. A arte também floresceu, a iluminação de manuscritos, a pronúncia de códices ricamente decorados e a arquitetura monumental mostravam que o Império Carolíngio não era apenas militarmente poderoso, mas culturalmente vibrante. Carlos acreditava que governar exigia formar não apenas guerreiros, mas também homens sábios. Por isso, incentivava a estudos não só para clérigos, mas também para filhos da nobreza, garantindo que o saber se espalhasse. Esse florescimento cultural deu ao Império uma identidade única que unia o cristianismo, a tradição romana e as inovações germânicas. Agen tornou-se assim farol de saber em uma Europa enmarcada por guerras e instabilidades como avançar da Ásia. Carlos Magno já não era o guerreiro incansável de outrora. Seu corpo, marcado por batalhas e longas campanhas, cozinhava a ceder ao peso dos 2 anos. Mesmo assim, sua presença em Agen ainda irradiava autoridade e respeito. Carlos dedicava mais tempo à espiritualidade e à organização do Império. Passava horas na Capela Palatina, orando e ouvindo leituras bíblicas. Embora debilitado fisicamente, sua mente permanecia lúcida e ele continuava a revisar leis, assinar decretos e vender embaixadores. A corte, no entanto, já se preocupava com o futuro. A Gasten da sucessão operava como sombra. Muitos nobres temiam que, vence sua morte, a unidade construída com tanto esforço se desfizesse. Carlos, consciente de sua fragilidade, buscava consolidar a herança, distribuía instruções claras a solos filhos e mantinha conselhos frequentes para assegurar que a ordem fosse preservada. Ainda assim, a tensão crescia. A velhice do imperador mostrava a transição de Lisi, guerreiro para uma figura quase sagrada, venerada como símbolo de sabedoria e autoridade espiritual. O que havia moldado a Europa medieval tornava-se ele mesmo uma lenda viva. O que maior temor de Carlos era o deserto do Império vence sua morte. Como muitos governantes medievais, pediam valdos filhos e a tradição franca favorecia a divisão do território entre eles. Porém, Carlos sabia que tal fragmentação
poderia dissolver sua obra. Inicialmente, preparó sus filhos Carlos, Pepino e Luis para governar juntos, cada administrando parte do imperio. Contudo, mortes prematuras alterarán os planos. Carlos e Pepino falecerán antes do pai, restando apenas Luis, o Piedoso, como heredero legítimo. A escuela de Luis, como único sucesor, coso inquietação. Alguns nobres temían perder influencia, otros consideraban o joven pietoso demais. Para lidar com guerras e rebeliões, a igreja pulente via com bons olhos sucessor devoto, Carlos buscou reforçar a legitimidade do filho, associando-o ao trono ainda em vida. Mando coroá-lo em cerimônia solene, transmitindo-não apenas por político, mas também espiritualidade. Apesar das incertezas, a sucessão foi encaminhada. O de soto do império dependeria da capacidade de Luís em sustentar o legado do país no inverno de Hatchhaktijuyon, a sur de Carlos Piero, recolhido em Aachen, sofria de febres e cansaço contínuo. Mesmo assim, recusava ser abandonar. Confiante os deveres de governo, reunia-se ainda como conselheiros, dando instruções finas sobre administração, fronteiras e defesa. Pediu que a fé cristã fosse mantida como pilar do império e que o filho Luís se apoiasse na igreja para governar. Nos últimos dias, Carlos buscou a simplicidade. Alimentava-se de maneira frugal e passava longas horas em oração. Sentia-se prono da morte, mas não com medo, via o fim como passagem natural para unto de Deus. Em irribar de janeiro de Hachebeck e Juizion, Carlos faleceu em Aachen. Sua morte foi curada por nobres, monges e camponeses, que viam nele não apenas rei, mas o puden guardião da cristandade. Sepultado na Capela Palatina, foi lembrado como Pater Europae, o pai da Europa. Sua figura transcendeu a vida terrena, tornando-se mito que coaria. Pelo per século, chantes, a morte de Carlos não encerrou sua história. Ce legado moldou a Europa medieval de forma profunda. Politicamente, império que, mismo fragmentado despo, serviu de modelo para a ideia de unidade europeia. Sua administração, basada em leis escritas, missi dominici e moeda padronizada, lançou bases do Estado culturalmente. O Renascimento carolingio preservou manuscritos antigos, difundiu Edodic e criou a minúscula Carolingia, quic influenciaria, escrita por século, igrejas, mosteiros e escalas fundadas sob seu patrocínio continuaram irradiando acontecimento. Religiosamente consolidou a união entre trono e altar. Sua coroação como imperador Habak de DC criou a noção do que o poder político pertinha legitimidade espiritual, ideia que marcaria toda a Idade Média. Carlos foi lembrado como Imperator Romanorum e como pai da Europa, símbolo de grandeza e unidade. Sua igmete Jesus era sens, inspirando reis, imperadores e até projetos modernos de integração europeia. Mesmo bat século, Carlos não é apenas lembrado como rei guerreiro, mas como arquiteto de uma civilização, como a morte de Carlos M. Habak-Josiun, seu filho Luís, o piedoso, assumiu sozinho o trono do vasto império carolingio, diferente do pai, que era temido e respeitado por sua força militar. Luís possuía temperamento mais suave, devoto e introspectivo. Isso agradava à igreja, mas despertava dúvidas.
entre dúvidas, entre a nobreza guerrera. Logo no lisia de seu reinado, Luiz procurou reforçar a autoridade moral e espiritual da coroa. Convocou assembleias para confirmar sua legitimidade e manteve proximidade constante com bispos e monges, buscando consolidar uma imagem santo. Contudo, sua piedade excessiva contrastava com as necessidades práticas. De governar império marcado por conflitos e rivalidades, Luís também tinha o peso do legado paterno. O império carolíngio era extenso e diverso, e exigia mal firme para se manter unido. Rebeliões de saxões, pressões nas fronteiras, como os muçulmanos. Na península ibérica e tensões internas, como nobres insatisfeitos, logo testaram sua capacidade. Apesar das dificuldades, Luiz tentou reformar a administração, incentivando a disciplina entre nobre e o fortalecimento do papel da Igreja como guardia da moralidade. Porém, ao privilegiar conselhos religiosos, em detrimento das tradições guerreiras francas, começou a perder apoio entre parte da aristocracia. Seu reinado inaugurava uma nova era, a transição de império basado na força militar e na figura de líder carismático para governo marcado por tensões entre fé, política e ambições nobres. Poucos anos vencer assumir o trono, Luís, o piedoso, já estava crescido, que expunha sua fragilidade como governante. O império, vasto demais, mostrava fissuras em 20 regiões. No norte, os saxões voltaram a se rebelar, aproveitando a percepção de que Luís era menos implacável do que seu pai. No leste, os eslavos e os ávaros resistiam ao domínio franco. Na península ibérica, avanços muçulmanos ameaçavam as fronteiras. Inteiramente, a maior dificuldade vinha da nobreza franca, que se sentia cada vez mais independente. Muitos condes e duques começaram a agir como governantes autônomos, negligenciando ordens imperiais. Luiz tentou controlar a marcha convocando assembleias e impondo reformas morais, mas sua postura conciliadora muitas vezes era interpretada como fraqueza. A Igreja, embora inicialmente aliada, começou a pressionar o imperador para que governasse segundo os padrões de santidade mais rígidos. Luís, dividido entre as exigências religiosas e as necessidades militares, se via cada vez mais isolado. O povo, que havia conhecido a firmeza de Carlos, percebia o contraste. Enquanto o pai transmitia autoridade incontestável, o filho parecia hesitar diante das crises. Essa percepção enfraquecia a elmicha do trono. As primeiras dificuldades do reinado de Luís eram sinais de toda que a unidade carolíngia estava ameaçada. O império ainda permanecia coeso, mas racheras começavam a se abrir, fissuras que cresceriam com o tempo, levando a fragmentação definitiva. O reinado de Luís, o piedoso, rapidamente mergulhou em turbulência. Embora pietoso e devoto, o imperador expizia na dificuldade em lidar com as ambições políticas de sua pequena família e da nobreza franca. Seus filhos, Lotário, Luís, o Germânico e Carlos, o Calvo, foram criados como príncipes com direito a governar, mas a tradição de dividir terras entre herdeiros troques tensões. Ao tentar reorganizar o império para favorecer o mais novo, Carlos, Luís acabou provocando ciúmes e revoltas dos demais. As rebeliões se multiplicaram. Nobres insatisfeitos aproveitaram a fraqueza do imperador e se alinharam
como os príncipes, push de autonomia. En multita ocasiones, Luis foi humilhado, público, forçado a abdicar e disposto a trono pela intervenção da Igreja. Essa instabel diminuiu profundamente a autoridade imperial, o que Carlos Magno havia construído com ferro. Estando agora corroído por disputas internas, traições e falta de liderança firme. O Império Carolingio ainda existia, mas suas bases estavam rachadas. A unidade conquistada, a duras penas, por Carlos se esfarelava diante das rivalidades fraternas. Após a morte de Luís, Huebaicisher, o Império Carolingio entrou guerra civil aberta. Seus filhos transformaram as disputas de sucessão confrontos sangrentos. Lotario reivindicava o título de imperador e a posse das terras centrais. Luís, o germânico, controlava as regiões orientais. Juan Carlos, o calvo, lutava pelo este. Ostaña irmãos reunirão éxitos e arrastarão todo o império para anos de destruição. A batalha decisiva corroiu Fontenoy, Baxijruich, onde as forças de Carlos e Luís derrotaram Lotario. Foi dos combates sangrentos da época, lembrado como fratricidio que dilacerou a unidade carolíngia. Para por fim ao conflito, foi firmado o Tratado de Verdun, Hashibexi-Jusan, que dividiu forfidiantemente o império. Em tal partes que, embora o Império Carolingio tenha se fragmentado, venceu a morte de Luís, a figura de Carlos Magno permaneceu como mito e inspiração. Por século, reis e imperadores buscarão herdar sua memória, proclamando-se sucessores de sua glória. O Sacro Império Romano Germânico, fundado no Castelo Inx, apresentava-se como herdeiro direto da obra de Carlos. A precisa ideia de uma Europa unida como entidade política e cultural nasceu de seu reinado. Na memória popular, Carlos foi exaltado como santo, guerreiro e sábio. Poemas e crônicas o transformaram em herói quase lendário, protagonista de ciclos épicos, como a Canção de Rolando. Igrejas o veneraram como exemplo de governante cristão, e até papas reivindicaram sua herança. O legado carolingio fez tanto. Também se fez sentir na tendox, na escrita e na preservação do saber clássico, sem o esforço de Carlos e de seus monges copistas. Muitos textos da antiguidade poderiam ter desaparecido. Assim, mesmo fragmentado, o império cediu marcas duradouras. A Europa medieval nunca voltou a ser tão unificada, mas sempre buscou no exemplo de Carlos ideal de grandeza. Carlos Magno morreu como homem, mas morreu homem, mas vivió como símbolo eterno da civilização europeia, senhoras e senhores. Chegamos ao fim desta incrível jornada, pela vida e pelo legado de Carlos Magno, o homem que usou sonhar com uma Europa unida, forjada na espada, na fé e no saber. Acompanhamos sua infância, suas guerras implacáveis, suas vitórias gloriosas, o florescimento da cultura carolíngia e, por fim, a fragilidade humana de sua velhice e a fragmentação de seu império. Mas se as fronteiras se perderão no tempo, a memória de Carlos permanece viva. Ele não foi apenas rei ou imperador. Tornou-se símbolo de poder, sabedoria e grandeza. Sua visão de união e cultura ecoa até hoje.
inspirando ideas de identidad europea, de civilización y de futuro compartilhado. Esperamos que esta serie tenha emocionado, inspirado y provocado reflexões. A história now e passado é espelho de quem somos e guia de quem podemos ser. Diet esta jornada com você. Now esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando conosco culturas narrativas épicas que marcarão a humanidade. A ascensão de Carlos Magno now termina aqui. Ela continua cada vez que sua história é contada, lembrada e reinventada. Muito obrigado por assistir. Até a próxima aventura. Tchau.